Na era digital surgiu uma nova maneira de se comunicar e ela é por meio dos emoticons. Emoticons significa a união da palavra emoção e ícone em inglês e expressam facilmente um sentimento ou uma emoção. Mas será que as pessoas estão deixando de lado as palavras e utilizando estes símbolos? Então a gente confere agora no Rede de Olhares. Olá, estamos começando o Rede de Olhares aqui pela UX TV, TV parceira do canal Futura, TV da Universidade aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os emoticons, os emojis e saber o porquê dessa popularização destes símbolos. Para começar o programa, nós vamos com a música do grupo Sem Razão. Vamos de música nova então, Vestidinho Azul. Vem assim. Oi, 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 oi. Tava pensando em te encontrar, sair na madrugada em tudo que é balada. Certeza que em casa você não tá. Me diz onde é a vibe, me chama no WhatsApp. Vamos que vamos pra cima, bora que eu já tô no clima. Chama logo todas suas amigas, vai pegar fogo. Hoje a balada pega fogo. E por te ligo, eu tô no jogo querendo te encontrar. Tô na pista louco pra te namorar. Eu tô levando um parceiro, chama a minha pra empatar. Arma o esquema, que eu já tô no esquema. Aqui no barzinho, na portinha da facu. Vi no Instagram que você tá de vestidinho azul. Esquema, que eu já tô no esquema. Aqui no barzinho, na portinha da facu. Vi no Instagram que você tá de vestidinho azul. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Beleza, tudo bom, pessoal? Tudo certo. Bom, a primeira pergunta é por que o nome do grupo Sem Razão? O nome do grupo Sem Razão foi escolhido num repertório, cara. A gente tava indo tocar fora de Caxias aí. E no início era meio bem brincadeira, assim. A gente, cada show fazia com o nome de grupo, né? E aí, isso há 7, 8 anos atrás. E aí a gente tava indo fazer um show lá em Carlos Barbosa e vi que tinha um grupo com o nome lá perto, né? Com o nome que a gente já tinha. E a gente olhou no repertório e escolheu Sem Razão, uma das músicas. E vocês têm celulares, utilizam os emoticons, os emojis? Como é essa relação de vocês? Como é essa relação de vocês? Cara, bastante. Eu acho que o nosso trabalho se resume 99% no celular, né? Tanto em divulgação do trabalho, do material, das baladas que a gente toca, é sempre por celular, né? Pelas redes sociais. E quem mais utiliza aí do grupo? Cara, acho que é o Ed, aquele loirinho ali, ó. É o nerd da banda, aquele ali. Cara, ele... Mas vive... eu não sou o único que vivo dentro do celular, né? Galera, mas ele tem uma tatuagem na perna ali depois a gente vai ver, então. Tem que mostrar. Perfeito. Professora Ana Laura, tudo bem? Tudo bem. Como a comunicação entende essa popularização dos emojis, dos emoticons? Eu acredito, Ronaldo, que os emoticons eles vieram para suprir uma necessidade também de facilitar a comunicação. Né? Então, no início, quando eles surgiram lá na década de 80, eles eram muito utilizados para isso. Então, as pessoas mandavam mensagens, sejam elas por e-mail, né? Ou através da internet, né? Porque essa linguagem surgiu mais após a internet. Né? Então, as pessoas mandavam os emoticons junto para que a mensagem fosse melhor entendível. Né? Porque muitas vezes na internet a gente lê uma frase, mas não compreende muito bem. Ou a gente pode dar um outro sentido a essa frase. Né? Principalmente as pessoas que talvez não tenham, não tenham talvez um grande entendimento da língua portuguesa. Né? E os emoticons vieram então para facilitar. Então as pessoas compreendem melhor se você utiliza um emoji ou um emoticon junto com a sua frase. Né? As pessoas também costumam se identificar melhor com as carinhas. Né? Então vem que a pessoa está alegre, está triste, isso facilita a comunicação. Professora Isabel, e para a língua portuguesa, como é este entendimento? É um outro tipo de linguagem e todas as linguagens são bem-vindas desde que elas contribuam para a comunicação, para aquilo que as pessoas querem expressar. Eu não vejo nada de negativo em usar símbolos
juntamente com a linguagem e às vezes até em substituição a ela, porque na rapidez a pessoa às vezes prefere usar um símbolo ou ela vê no símbolo algo mais significativo do que simplesmente clicar lá num ícone e, sei lá, curtir, por exemplo. Em vez de curtir, tu tem todas aquelas alternativas do curtir, que é chorar, que é rir, que é não gostar. Então tem a sua gama de significados que contribui para a linguagem normal, para a língua portuguesa, que é o que a gente E como não deixar de lado a língua portuguesa, né? Porque a gente lendo, escrevendo, praticando, a gente consegue ter uma percepção maior, né, do que a gente está fazendo, e às vezes o símbolo pronto não é um pouco arriscado, sempre utilizar símbolos e deixar as palavras de lado? Eu acho que as pessoas temem demais essas novas linguagens, elas não são perigosas, elas só vêm a contribuir. Na verdade, nunca se vai deixar de lado a língua portuguesa. A língua portuguesa é o nosso meio principal de comunicação. Na fala a gente não tem emotions, a gente não tem símbolos. Na escrita a gente pode até usar, mas eles vêm a contribuir e não a deturpar, a prejudicar. As pessoas vão deixar de falar português, isso nunca vai existir. Nós somos nação porque a gente tem a língua portuguesa, porque a gente partilha uma linguagem comum, né? Então eu vejo com muito bons olhos. Professor Marcelo, e a tecnologia, o senhor que é professor nesta área, como vê esses emojis, os emoticons, esses novos símbolos que cada vez estão mais aperfeiçoados? É dessa mesma forma, né? É uma forma de facilitar a linguagem, né? De facilitar a comunicação, né? No momento que ela facilita esse entendimento de uma linguagem corporal, né? Nós, antes de entendermos palavras, nós entendemos faces, né? A gente entende essa linguagem facial também. E o ser humano passou muito mais tempo lendo essa imagem facial, o rosto, se alguém estava bravo, ou se estava feliz, ou se era agressivo, se era amigo, isso era representado pelo rosto dessa pessoa. Então, antes de nós entendermos palavras, a gente entende essas figuras. Então, eles são uma linguagem até mais natural do que a própria linguagem escrita, né? Então, a própria tecnologia incorpora isso para facilitar a comunicação, né? E esses emoticons são uma forma mais sofisticada dos antigos emoticons, porque a gente colocava, por exemplo, 2 pontos e um fecha parênteses, e isso era uma carinha sorrindo, né? Aquela clássica carinha, o smiley lá, sorrindo, né? E agora eles estão com uma qualidade gráfica muito melhor, talvez por isso que são muito mais utilizados também, a partir desse momento que eles foram incorporados nesses programas que o pessoal utiliza, WhatsApp, Facebook, que a comunicação hoje acontece por aí, né? Então, alguns aplicativos, se tu colocar os 2 pontos e a vírgula, automaticamente ele já faz o emoticon, o emoji. Ele já faz essa conversão, porque já é uma forma de representar melhor aquele 2 pontos e parênteses com o emoji, com a figurinha. Perfeito. E a nossa equipe de reportagem foi ver se a garotada está utilizando os emoticons. A comunicação através da linguagem é um dom natural do homem. É o meio pelo qual é possível expressar sentimentos e emoções. Sem ela, seria praticamente impossível sobreviver. Mas, e quando essas linguagens mudam e as palavras começam a ser substituídas? O intervalo mal começou e lá vão eles com os smartphones nas mãos. Do aviso da prova que irá acontecer até para expressar o amor, tudo parece ter um novo jeito de comunicação. Eu acho que as expressões dos emojis são melhor que as palavras. Porque às vezes a gente está muito cansado de escrever, a gente bota um emoji e bota assim. Então substituindo bastante, muitas palavras. Sim, a gente utiliza bastante, até que no grupo da nossa turma, que é a turma 61, a gente, tipo, toda vez que tem um tema, alguma prova, tipo, todo mundo bota assim, ó, tem prova, sabe aquele emoji lá. Nesta escola, os alunos do 6º ano destacam o quanto e como utilizam os emojis. Eu utilizo o mais de, tipo, pra minha mãe, né, que eu tô dormindo, que é porque às vezes eu chego em casa sempre mais cansada da aula e aí eu utilizo mais o emoji que tá dormindo. Eu utilizo bastante o emoji da risada, porque me define, porque eu sou louca, engraçada. E o do coraçãozinho roxo, porque roxo é minha cor favorita e coração é romântico.
São novas formas de linguagens resumindo palavras, histórias e a vida. Gosto mais do de carinha feliz de rindo, né? Porque a pessoa tá rindo e é porque a vida tá boa. Tá aí. Emily, conta pra nós um pouco do trabalho também com essa garotada que está aqui conosco. Bom, então, eu sou educadora social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Santo Antônio. E lá a gente trabalha com fortalecimento de vínculos, né? Que essa gurizada possa estar convivendo, né? E também trabalhando o que está na atualidade, o que está na linguagem deles, né? Para que eles possam demonstrar, né, o que tem dentro deles e colocar para fora, né? Utilizando também os emojis. E na tecnologia, como eles estão inclusos? Como você na sente? verdade, dentro do serviço a gente procura não utilizar muito para que, né, eles trabalhem mais com a convivência mesmo pessoal. Mas, sendo, né, utilizada essa convivência, a gente utilizou a oficina de costura, né, para poder fazer os emojis, né, de almofadinhas mesmo, para que eles não possam ficar fora de tudo isso. Obrigado. Vamos ver então se eles estão ligados nos símbolos, nos emoticons, emojis. Você é a? Agatha. Qual que tu mais gosta dos emoticons, Agatha? Gosto da coisa de risada. Por causa que toda hora eu tô rindo. E as almofadinhas? O que mostra pra nós? Vocês que fizeram? Sim. Como foi? Foi inspirada aonde? Foi inspirada no modo que toda hora eu tô conversando e tô rindo, não paro de rir com ninguém. E quais os aplicativos que tu gosta de usar? Facebook. Facebook. E no Facebook tem os emoticons, né? Tem. Perfeito. Vou conversar com a tua colega aqui. Obrigado. Olha a tua almofada. Utiliza mais WhatsApp, Facebook, os emoticons. Qual que tu mais gosta? Eu gosto mais do de carinho de coração e do zoinho virado. E utiliza bastante também? Utilizo muito. Perfeito. Bom, nós vamos para um breve intervalo, nós já voltamos falando um pouco mais dos emoticons, mas antes vamos ouvir um pouco mais do grupo Sem Razão. Essa música aqui tem participação especial do cantor Salgadinho. Eu ia falar o Thiaguito, viu? Vamos assim então. Ei, você vai ficar perdendo tempo aí me olhando, procurando, sei lá o que. Não tá ligado que eu tô te desejando, te secando. Todo mundo percebeu, o meu jeito até mudou desde quando você me cumprimentou. Toda a gente veio aqui, toda a gente te cantou e no fundo parece que adivinhou. Eu ia vir te falar que eu tô querendo ficar com você, sem pensar no que isso vai dar. Antes de responder, me escutar. Assim então, ei, você tá pensando que eu tô de bobeira? Tô jogando limpo contigo, mas se não me quiser, já vai ter quem queira. Não prometo ser exclusivo. Domingo de sol, a gente em casa de bobeira. Ainda tô meio zoado da balada. Também pudera, bebemos a noite inteira. O que fazer para curar nossa ressaca? Pra gente melhorar e pra aproveitar. Eu sozinho na minha casa então. Demora pra amar, essa é a solução. Vamos agitar uma festinha aí, não. A festa vai bombar, e quando menos esperar, a casa tá lotada. Avisa que tem pagode, cerveja gelada. Ô mulherada, vem chegando, eu sou na batucada. Toca o sono sem razão, que a festa tá bombada. E quando menos esperar, a casa tá lotada. Avisa que tem pagode, cerveja gelada. A mulherada vem chegando, eu sou na batucada. Toca o sono sem razão, que a festa tá chegando. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, TV da Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, parceira do canal Futura. Professor Marcelo, no começo da tecnologia da computação utilizava bastante símbolos, códigos e com o tempo foi incluindo desenhos, ficando mais intuitivo. Conta um pouco para nós sobre essa evolução das tecnologias, destes símbolos. Talvez faça parte, esses emoticons e o uso bastante extenso deles, faça parte dessa
humanização da tecnologia, né? Da ideia de que ela se torne cada vez mais invisível entre nós, que eu consiga me comunicar com as pessoas de forma invisível, né? Que essa tecnologia meio que desapareça, que eu não enxergue mais ela, né? Então, quando eu tenho essas carinhas, esses rostinhos felizes, é a minha própria reação que eu estou passando para uma outra pessoa, né? Ou para um grupo, né? Então, isso faz parte, eu acho, dessa questão da tecnologia se tornar cada vez mais humana, dela conversar com nós de uma forma cada vez mais parecida com a forma com que nós conversamos pessoalmente, né? Talvez seja isso. Professora Ana Laura, no Facebook, antigamente a gente só tinha o like, né? Curtir. Agora a gente tem o coraçãozinho de amei, a carinha triste, não gostei. Isso tudo vai incluindo as pessoas também a utilizarem cada vez mais essas ferramentas, né? Sim, a rede social Facebook, ela entendeu que as pessoas queriam ter outras reações e não apenas o like. Né? Então eles inseriram as reações e cada vez mais eles estão lançando novos emoticons, novos emojis para que as pessoas usem e expressem as suas emoções. Né? Eu estava falando com o professor Marcelo antes que se nós formos pesquisar, né, a origem da nossa comunicação, ela era feita através de pinturas rupestres, né, que a gente encontra em algumas pedras ainda hoje. Então, essa comunicação era feita através das pinturas, dos desenhos. Então, os nossos ancestrais utilizavam os desenhos para passar suas emoções, para passar também alguns aspectos da sua rotina diária, né, o que eles encontravam na natureza. E não existia a linguagem verbal. Então, hoje nós temos, e esses desenhos estão voltando, né, para que a gente consiga melhorar a nossa comunicação. Professora, e a inclusão das pessoas nas mídias digitais, nas redes sociais, como a comunicação social tem acompanhado isso? Olha, nós pensamos que é de grande valor, né, essa comunicação. O importante é que haja, né, a gente estuda muito a questão da conversação, né, a conversação entre as pessoas e as marcas, utilizando as mídias digitais. E essa conversação utiliza dos emojis, né, isso que é bem interessante. Professora Isabel, além dos emoticons, né, que é essa maneira de abreviar as palavras, a gente tem também a abreviação de palavras também, né, como você, VC, também saltei BM. Como a língua portuguesa entende essas abreviações? É algo também que me parece bastante natural. É uma outra forma de comunicação e é uma forma bem mais ágil. Se nós formos escrever ao telefone, no computador, a gente precisa desses recursos de redução de algumas palavras que são conhecidas por todo mundo e que a gente pode tranquilamente abreviar, e isso faz com que a gente consiga redigir mais rápido, com menor espaço de tempo e de forma mais simplificada. Então isso facilita bastante a comunicação. O temor das pessoas, de alguns, é que isso venha a influenciar a língua escrita como um todo. Acredito até que não, mas se vier a influenciar, se algum desses fenômenos vier a modificar algum parâmetro da língua escrita, isso faz parte também da evolução natural da língua. A língua não é algo estático, ela é comparável a um ser vivo. Então, na medida em que os usuários da língua operam modificações e essas modificações se tornam padrão, elas acabam alterando a língua. Nós não falamos mais a língua de Camões e nem a língua de Machado de Assis e nem a língua, sei lá, de Érico Veríssimo. Houve modificações nesse período, vocabulares, na forma de escrita. Nós temos agora os estrangeirismos também. Como é que a gente pode se fechar para a inovação? A gente não pode se fechar. A gente tem que saber ocupar de forma positiva as inovações que vêm por aí. E quando a gente troca um e-mail oficial? Bom, é isso que eu ia te falar. Uma redação de vestibular? Sim. As pessoas têm que entender, nós usuários temos que entender que existem situações e situações. Quando eu falo com o meu amigo pelo WhatsApp, eu não vou usar a mesma linguagem que eu usaria ao escrever uma carta para uma empresa solicitando serviço, solicitando trabalho. Isso não fecha, não combina, não faz parte da situação. Então, conforme a situação de comunicação, eu vou usar uma modalidade. Eu não vou usar abreviaturas em textos acadêmicos, por exemplo. Quem redige TCCs, artigos aqui dentro da instituição, ou para cursos de pós-graduação, graduação, enfim, tem que usar a linguagem padrão. Isso sim, tem que obedecer essa linguagem. Perfeito. Solange, tudo bem? Como você vê a inclusão dos mais novos nas tecnologias? Você trabalha com psicologia, né, com eles. Como você entende essa nova fase? Na verdade, é uma coisa que a gente tem um pouquinho de trabalho nessa questão.
né, deles adequarem, por exemplo, o momento da diversão e o momento que eles precisam ser mais formais, né, como a professora estava colocando. Então, a gente procura incentivar, sim, para que eles se incluam nessas novas modalidades, mas que eles não deixem de lado essa questão, né, que eles vão usar na escola, que eles vão usar, né, no trabalho, enfim. Então, adequando esses momentos, essas ocasiões. Conversar com mais um aluno aqui, uma aluna. Tudo bem? Como que é teu nome? Natiele. Natiele, qual que tu mais gosta de mandar para os amigos? Esse aqui. O que é esse aí? Não sei, o que manda... É um beijinho? Manda um beijo. Eu gosto de mandar para as minhas amigas para expressar amor, expressar carinho. E tu acha mais fácil, às vezes, mandar uma carinha, um emoticon do que uma palavra? Tu consegue te expressar melhor? Sim, que nem eu mando o coração, né, Sofia, para tu. Eu acho muito melhor. Vamos conversar com a Sofia, então. Sofia, qual que tu mais gosta de mandar para... Eu gosto de mandar o olhinho virado. E tu te expressa melhor com os emoticons do que com as palavras? Melhor com os emoticons, é bem mais fácil, expressa mais o que eu tô sentindo. É mais rápido? É bem mais rápido. Perfeito. Pode segurar o microfone. Professor Marcelo, como é o processo de transformar, de fazer um símbolo, porque hoje cada vez mais eles estão aperfeiçoados, mais parecidos com imagens, com fotografias, né? Como é esse processo na tecnologia, criar um ícone, criar um emoticon? Sim, na verdade é um processo artístico, né? Inclusive cada plataforma, né, quem usa uma diferente plataforma no celular, por exemplo, a Apple, ou Android, ou iOS ou Android, tem um conjunto diferente de símbolos, né, desenhados. A ideia é que eles representem a mesma coisa, né? Às vezes eles são um pouco diferentes entre si e até parece que é um outro símbolo, mas não é o mesmo, né? Existe essa interpretação, essa parte criativa, né, em que tu vai pegar, beleza, é os dois pontos e o fecha parênteses é um sorriso, mas como é que eu vou construir isso na forma de um símbolo, né? Então eu posso fazer o smiley clássico, amarelinho, com os dois pontinhos, ou posso fazer ele mais enfeitado, ele mais humanizado, ele menos humanizado, ele mais caricato, ele menos caricato. Isso é um pacote de símbolos que vem já incorporado na ferramenta e é uma decisão que a gente tem que meio que acatar, porque a gente não consegue usar muitos símbolos diferentes, né? A não ser que a gente, de certo modo, customize, mas não é muito fácil de fazer isso, já vem meio que pronto, a gente só usa aqueles que estão aí, né? Então, mas é um processo artístico, né? É um processo criativo, então envolve essa habilidade de conseguir desenhar, de conseguir expressar essa face, né? Esse rosto através do desenho. Professora Ana Laura, estamos chegando ao fim do programa, queria que tu falasse então desse futuro para a comunicação com esses novos símbolos, com essas novas linguagens. Sim, eu acredito que ainda a gente vai ter muito mais emoticons, né, sendo desenvolvidos pelas empresas de tecnologia. Ontem mesmo teve uma notícia de que o Facebook está lançando mais novos emoticons, né, então eu acredito que isso só vem a ajudar na comunicação. E eu acho que as pessoas têm que fazer um bom uso também dos emoticons, né, nas redes sociais, na internet, no WhatsApp, né, nos e-mails. Eu acho que é de todo valioso assim, para a nossa comunicação. É claro que sabendo utilizar nos momentos corretos. Né? Em determinados tipos de comunicação você vai ser mais formal e não vai utilizar tanto o emoticon. Em outras você pode usar à vontade. Professora Isabel, então não precisamos ter medo, não vai substituir a língua portuguesa. Não vai e concordo contigo, vai só agregar. É saber utilizar na situação adequada, sempre. Mas sempre pensar que vai trazer coisas positivas, porque é de fato isso que acontece. A gente agradece a participação de todos vocês, a participação de vocês aí de casa. O Rede de Olhares fica por aqui. A gente se encontra num próximo. Acesse o nosso site e agora a gente fica com um pouco mais da música do grupo Sem Razão. Vamos assim então, para encerrar esse programa aí, eu queria agradecer o convite. Vamos de vestidinho azul. Tava pensando em te encontrar, sair na madrugada em tudo que é balada. Se diz aqui em casa você não tá. Me diz onde é a vibe, me chama no WhatsApp. Vamos que vamos pra cima, bora que hoje eu tô no clima. Chama logo todas suas amigas, vai pegar fogo. Hoje a balada pega fogo.
tô na pista louco pra te namorar. Eu tô levando um parceiro, chama amiga pra empatar. Arma o esquema, que eu já tô no esquenta. Aqui no barzinho, na fotinha, na facu e no Instagram que você tá de vestidinho azul. Esquema, que eu já tô no esquenta. Aqui no barzinho, na fotinha, na facu e no Instagram que você tá de vestidinho azul. Oi, 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 oi.